Olá, sexto ano. Estamos na nossa 10ª semana, capítulo 6, as formas dos agentes internos do relevo, página 187. Página 138. O que é relevo? Bom, o relevo, ele pode ser definido como formas da superfície de um planeta, tá? Então aqui tá dando o conceito do relevo. Então, para diminuir tudo isso aqui, eu digo para vocês que o relevo pode ser definido como formas da superfície de um planeta. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. Bom, planície. Vamos marcar o parágrafo da planície. Planície é uma grande área geográfica, tá, gente? Com pouca ou raramente nenhum tipo de variação de altitude, como está mostrando aqui o Texas, nos Estados Unidos. Ó, o deserto não tem nenhum tipo de relevo, é totalmente plano, tá? Vamos marcar o último parágrafo quando fala, tá, que em geral predominam três tipos de planície: a litorânea, costeira, a planície continentais e as planícies, montanhas ou altiplanos, áreas planas onde se coloca algumas elevações. Bom, aqui no nosso livro só está mostrando uma planície continental, que é essa do Texas, tá? E na página 189 está mostrando uma planície costeira, ou, tá? Essa aqui é costeira, tá bom? A planície de montanhas ou altiplanos é quando ela é plana e tem um relevo bem alto aqui. Não, nós não temos essa imagem no nosso livro, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Então, as planícies, elas podem ser, tá? Litorânea ou costeira, tá? Elas podem ser continentais ou de montanhas ou altiplanos, tá bom? Vamos agora marcar o que é planalto. O que é planalto? Planalto é um relevo constituído por uma superfície elevada, tá? Com cume quase nivelado, geralmente pela erosão eólica, que é a erosão do vento, ou pelas águas. Então, aqui, ó, está mostrando um planalto, tá? Ó, esse planalto houve uma erosão. Essa erosão, ela pode ter sido uma erosão eólica, que é a erosão do vento, ou uma erosão pelas águas. Águas de quê? Das chuvas. Vamos marcar o último parágrafo, montanha, tá? Que termina na página 140. Bom, o que é montanha? Montanha ou montes representam formações geográficas de relevo ao lado dos planaltos, das planícies e depressões. Trata-se de uma grande elevação que atinge altitude superior a 300 metros. É o caso da Cordilheira dos Andes, que fica aqui, a oeste do Brasil. As montanhas rochosas, que fica aqui, pega Canadá, Estados Unidos e um pouco aqui, ó, do México. E a Cordilheira do Himalaia, que fica aqui na China, aqui na Ásia, ok? Depressão. O que é depressão? É uma forma de relevo com irregularidades, tá, gente? Que possui uma inclinação por conta do desgaste sofrido pela ação do vento e da água, né? Novamente, que nós chamamos de intemperismo. Essa depressão, ela pode ser absoluta e relativa. A depressão absoluta são aquela, tá? Que além de apresentarem terrenos mais baixos,
que as áreas vizinhas possuem altitude abaixo do nível do mar. É o caso do Mar Morto, Vale da Morte e o Mar Cáspio. Na depressão relativa, são formas de relevo que são mais baixas que as áreas que a rodeiam, no entanto, não estão em altitudes abaixo do nível do mar, ou seja, ela está em altitude acima do nível do mar. É o caso da depressão amazônica ocidental, é o caso da depressão norte-amazônica e da depressão sul-amazônica. Então, depressão absoluta abaixo do nível do mar. Depressão relativa acima do nível do mar. Chapada. O que é uma chapada? Corresponde a uma área de terra elevada, tá? De dimensões consideráveis, com topo relativamente plano, tá? Então, vamos marcar também o último parágrafo da 141, quando fala da chapada. Na página 142, está mostrando bem as formas do relevo. Olha, a depressão relativa, ela está acima do nível do mar. A depressão absoluta está abaixo do nível do mar. Montanha, planalto e planície. Página 143, quando fala da apropriação do relevo pela sociedade, tá? Então, superar obstáculos para sobreviver. Então, o que foi isso? Bom, vamos lá. Tá mostrando aqui a cidade de Machu Picchu, tá? É uma cidade perdida dos Incas, tá? É uma cidade pré-colombiana, bem conservada, localiza-se no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude. Foi construída no século XV, tá? Pelo povo Inca, tá bom, gente? Mas esse povo, ele saiu para escapar da devastação causada pelos colonizadores espanhóis durante o século XVI. Então, até eles se assentarem aqui, tá? Esses povos, tá? Pré-colombianos, eles eram nomadismo. O que é ser nomadismo? É que não tem uma habitação fixa, tá? Que vive permanentemente mudando de lugar. Tá dando para todo mundo entender? Tá? Então, quando eles acharam esse lugar, o que eles fizeram? Pô, então eu vou ficar aqui, tá? Vou acabar com o nomadismo e vou ser o quê? Sedentarismo. O que é ser sedentarismo? É você morar na sua casa há vários o quê? Anos. Tá dando para todo mundo entender? Então, eles superaram obstáculos para sobreviver. Não permaneceram no local graças à invasão de quem? A invasão dos espanhóis, tá? Na página 144, vamos dar continuidade da página 143, tá? Quando fala do povo que mora ali, tá? Que fala das restrições do relevo, mesmo, tá? Machu Picchu tendo 2.400 metros de altitude, não foi difícil para, tá? O povo Inca fazer a sua cidade ali, ok? Bom, vamos agora falar, tá? Sobre essa foto aqui, que está mostrando o plantio, tá? O plantio de arroz na Filipinas, que fica na Ásia, que é um terraceamento. O que é um terraceamento? Tá? Terraceamento também é chamado de cultivo em terraços, tá?
É uma técnica agrícola de conservação do solo, empregada em terrenos muito inclinados, permitindo o cultivo. Você vê que não é um terreno plano, tá? Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram fazer essas ondulações que nós chamamos de curva de nível, que são linhas que ligam ponto da superfície do terreno que tem a mesma altitude, para fazer o cultivo do arroz, que é a rizicultura, tá? Então, terraceamento, tá, gente? Também chamado de cultivo em terraços, é uma técnica agrícola de conservação do solo, empregado em terrenos muito inclinados, permitindo o cultivo. Você vê que ele é inclinado, ele não é plano. Então, vamos marcar todo o último parágrafo da página 144. Bom, eu falei o que era a curva de nível, né? São linhas que ligam pontos na superfície do terreno que tem a mesma altitude. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo da página 145, que fala da curva de nível. E vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala, né, da uniformidade que facilita a construção de sítios urbanos. O que é um sítio urbano? É um lugar onde a cidade está se formando e, desse modo, gente, influencia o seu desenvolvimento e cultura, especialmente quanto ao seu aspecto natural, que pode favorecer ou atrapalhar o seu desenvolvimento, tá? Então, vamos olhar bem essa imagem aqui, ó, que é uma imagem de um deslizamento em Minas Gerais, tá? Naturalmente, né, esse aqui, ó, atrapalhou o desenvolvimento. A pessoa construiu uma casa em uma encosta de um morro, não teve condição de fazer uma contenção, né? Ou seja, o morro era de barro, como vocês estão vendo aqui, choveu, a água entrou, o que aconteceu? O barro, ó, deslizou e foi levando tudo. Então, isso, tá? Prejudica o quê? A formação do nosso quê? Do nosso território. Então, sítio urbano é o lugar onde a cidade está se formando. E desse modo influencia o desenvolvimento e cultura, especialmente quanto ao aspecto natural, que pode favorecer ou atrapalhar. No caso aqui, atrapalhou. Vamos marcar também embaixo da figura, tá? No caso, o terceiro parágrafo, dos graves problemas da atualidade, tá? Das áreas urbanas é a ocupação desordenada, que ocorre isso aqui. E vamos marcar o último parágrafo, que o ideal para solucionar é fazer muros de contenção. Mas, para fazer muros de contenção, tem que ter dinheiro. Se uma pessoa mora numa área de risco, consequentemente, ela não tem dinheiro para fazer muros de contenção. Página 146, bloco diagrama. O que são blocos diagramas? São representações gráficas ou até mesmo em maquete para se aproximar da realidade do relevo. Aqui está mostrando, tá? Um bloco diagrama, tá? De um quê? De um oceano, tá? Então, ele pode ter usado aqui, ó, argila, aqui aí do continente, aqui a fossa abissal, e pode ter usado aqui, ó, gel de cabelo para formar o quê? Para formar a água marinha, tá? Então, esse aqui, tá, é um bloco diagrama. Esse aqui embaixo também, ó, é um bloco diagrama. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo da página 146, que fala o que é um bloco diagrama. Para casa, página 147. Para casa, página 148. Página 149, quando a gente fala os agentes internos da formação do relevo. Vamos marcar o terceiro parágrafo, quando fala, tá, dos agentes internos, que é o vulcanismo, terremoto, tá? E os agentes externos, chuva, vento e rio.
Nós vamos falar nesse capítulo só dos agentes internos, tá? Os agentes internos, vamos lá. Nós temos aqui a nossa o quê? Litosfera. Nós vivemos aqui na litosfera. E nós sabemos que nós temos o quê? O manto e o núcleo. Os agentes internos estão aqui, ó, no manto e no núcleo, tá? Eles são responsáveis, tá? Pelos terremotos, pelos vulcanismos, pelos maremotos, que são tsunamis, tá? Esses são os agentes internos responsáveis, tá? Página 150, tá mostrando aqui, ó, um terremoto, tá? Então, os agentes internos, ele pode ser dividido em tectonismo, tá? Os abalos sísmicos ou terremotos, tá? Esses são, né, os agentes internos. Por que tectonismo? Por causa das placas tectônicas, que elas o quê? Quando elas se movimentam, elas se chocam, ocorre o quê? Ocorre o terremoto. Vamos marcar falhamento. Primeiro parágrafo da página 150 do falhamento. Falhamento e dobramento durante a deriva das placas acontecem a colisão ou afastamento entre elas. Justamente tais movimentos que produzem o falhamento. Quando ocorre a colisão, a gente tem um terremoto. Quando ocorre um afastamento, nós temos um vulcanismo, tá? Então, vamos marcar. Primeiro parágrafo. Na página 151, está mostrando os movimentos das placas tectônicas, tá? Esses movimentos que são responsáveis pelo terremoto, tá? Pelo tsunami, pelo vulcanismo, que é o convergente, o transformante e o divergente. É bom vocês colocarem no livro de vocês, tá? Ó, convergente, transformante e divergente, tá? Então, como é que isso acontece? Olha aqui. Transformante. Ó, a Terra cedeu. Ó, divergente. Ó, a Terra se partiu. E o convergente. Ó, se deslocou. Vamos marcar todo o parágrafo quando fala de dobramentos, tá? Marcou todo mundo que fala de dobramentos? Então, o que são dobramentos? São estruturas, tá? De formas formadas por rochas o quê? Magmáticas e sedimentares pouco resistentes, tá? Que foram afetadas pelas forças tectônicas durante o período terciário, tá? O período terciário provocando o enrugamento e originando as cadeias montanhosas ou cordilheira, tá? Isso é importante vocês saberem. E esses dobramentos, eles podem ser, tá? Côncavo. O que é o dobramento côncavo? Tá? É qualquer superfície que se curva para dentro. E pode ser convexo, que também é qualquer superfície que tem um contorno que se curva para fora, tá? É importante a gente saber. Então, vamos marcar todo esse parágrafo. Primeiro parágrafo do dobramento da página 152. Bom, vamos marcar o último parágrafo da formação de grandes dobramentos. Está falando dos dobramentos modernos, que é mais recente, que é do período terciário da Era Cenozoica. Bom, nós estamos agora no período, né, quaternário da Era Cenozoica. Mas
as cadeias montanhosas, como eu falei para vocês, tá? Dos dobramentos modernos, que são estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares pouco resistentes, que foram afetados pelas forças tectônicas durante o período terciário, provocando um enrugamento e originando cadeias montanhosas e cordilheiras, tá? Essa foi nesse período que ocorreu o quê? As cordilheiras e as cadeias montanhosas. Vamos marcar na página 153, tá? A continuação da página 152, também quando fala dos dobramentos antigos, que foi da época do quê? Pré-cambriana, tá? Que foi o quê? Começou a ter o desgaste, tá? Das rochas. Começado a acontecer os dobramentos. Bom, na página 153, tá mostrando aqui, tá? O caminho, né? As montanhas. No caso dessa imagem aqui, é uma placa o quê? Divergente, tá? Então, o encontro dessas placas que se deslocam, tá? Elas ocorrem o quê? Provocando falhamento. Então, aqui a gente tem a placa de Nazca, que fica a oeste do Brasil, tá? Nós temos a placa sul-americana, que fica no Brasil. A placa indiana, que fica aqui, ó, na Índia, tá? E a euroasiática, que fica aqui em cima também, tá bom? Foi na placa euroasiática que a gente houve a maior cadeia do mundo, que é a cadeia do Himalaia. Na página 154, do abalo sísmico, vamos marcar o segundo parágrafo, quando fala dos abalos sísmicos podem ocorrer tanto na crosta continental, ou seja, tanto no continente quanto no mar. Quando é no mar, nós chamamos de tsunami, tá? Ou maremoto. Quando é na terra, nós chamamos de terremoto, ok? Aqui está mostrando, tá? Aqui é o hipocentro, é onde tudo começa, tá? Um abalo sísmico, tá? Quando as placas tectônicas estão em andamento muito ativa. E aí vai para o epicentro e aí começa a ser o quê? Os prédios a cair. Então, vamos marcar a anatomia de um abalo sísmico. Vamos marcar todo esse parágrafo. Vou mostrar aqui as grandes ondas, né? Como ocorre um tsunami, tá vendo, ó? As placas tectônicas se movem, dá aquela fissura, tá? E aí a onda vai o quê? Ela vai subindo, até ocorrer o quê? Uma destruição. Na página 156, o aparelho que mede, vamos marcar o segundo parágrafo que é importante, o aparelho que mede a intensidade, tá? Dos terremotos é o sismógrafo, ele que mede, tá? A intensidade. Aqui tá mostrando na foto embaixo, tá? Um terremoto ocorrido na Itália. Olha só a devastação.
Para casa, página 165. Para casa, página 166. Para casa, página 167. Para casa, página 168. Beijo, meus amores!